Você realmente sabe o que é uma paleoarte? Se você faz paleoarte, assim como eu, ou se você quer se aventurar aí no incrível universo da paleoarte, eu tô trazendo esse vídeo pra gente levantar um pouco essa discussão, né, sobre os conceitos de paleoarte e pra gente refletir a importância desse recurso, né, como contribuição social. Então, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Heitor Esco e vamos falar de paleoarte. Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre como é extraordinário, de certa forma, a gente conseguir imaginar o passado, mesmo nunca tendo vivido no passado, né? E mesmo tendo somente materiais fósseis para a gente imaginar esse passado. Tudo que a gente tem, então, são os fósseis, que muitas vezes são fragmentados, e também os textos acadêmicos, científicos, que descrevem esse material, né? E mesmo assim, a gente consegue imaginar a vida no passado, os animais que viviam naquela época, de uma forma quase que imediata. E tudo isso é fruto, então, da união de mais de 2 séculos das artes visuais com as ciências paleontológicas, que a gente chama, então, de paleoarte, tá certo? Se não fosse a paleoarte, a gente, então, talvez não conseguiria imaginar da mesma forma que a gente imagina atualmente, né, a vida pré-histórica. E eu vou começar dizendo, então, que a paleoarte, ela não é uma ciência, ela é um recurso das artes visuais que acompanha as informações, né, que se mune, se fundamenta na ciência, né, de uma forma inseparável. Não tem como tirar a ciência da paleoarte, senão você não está fazendo paleoarte, e isso eu vou falar na definição. Mas então, ela é um recurso das artes visuais, uma manifestação artística que, em diálogo ali, inseparável com a ciência, ela comunica as informações, então, no caso da paleontologia, com o público geral, de uma maneira facilitada, acessível e principalmente lúdica. Ela promove, então, um aprendizado dinâmico, divertido e imaginativo com as pessoas, de se aprender, então, os conhecimentos da paleontologia. Facilitada e acessível por quê? A paleoarte, ela se comunica através da linguagem, principalmente visual. Essa paleoarte também, ela pode se fazer por meio de outras linguagens que não seja visual, como a linguagem tátil e a linguagem sonora, né? Então, já parou para pensar que reconstruir os sons da vida pré-histórica também é um tipo de paleoarte, de certa forma? É claro que a gente pode levantar essa discussão melhor, pensar melhor a respeito, mas é um tipo de reconstrução da vida pré-histórica que encaixa com a definição de paleoarte, né? Então, é uma possibilidade também da gente interpretar isso como paleoarte. E a questão da linguagem tátil, ela vem principalmente ali das esculturas tradicionais, né, que retratam a vida pré-histórica e que muitas vezes, né, não sei no caso dos museus, mas quando a gente tem ali, existem várias esculturas de paleoarte em cidades, né, em parques, etc. Algumas do grande paleoartista e o seu grupo ali, né, de paleoartistas, o Nilson Borges, que fazem ali paleoartes incríveis que estão dispostas em várias cidades, em várias praças, e que as pessoas podem ir lá tirar foto e adivinha, elas podem tocar, né? Elas podem tocar, sentir a dimensão daquela escultura que representa então o animal em tamanho real, né? Perceber o padrão de escama, o tamanho das escamas, ou o padrão das penas, dos pelos, tá certo? A textura dos dentes, tudo isso é uma possibilidade então de se aprender e é um tipo de linguagem que comunica. Nesse caso, é facilitada e também é acessível. E bem, principalmente a linguagem visual, né? Que aí se manifesta então em diversas formas de produzir arte, né? Que são então a pintura digital, que está muito em alta agora, né? Com as novas tecnologias. Pintura tradicional também não morreu, nem nunca vai morrer. Então, o desenho no papel, com caneta nanquim, com lápis de cor, com lápis normal mesmo, HB lá, sabe? Pintura a óleo, pintura a guache, aquarela, giz pastel, tudo isso pode servir então para produzir uma paleoarte. As esculturas tradicionais, as esculturas e modelagens digitais, e nesse caso a gente já pode levar para o lado da animação também. Animação 3D, animação 2D, as grandes reconstruções esqueléticas em museus também são um tipo de paleoarte.
visual, ela se manifesta ali de diversas formas e pode explorar diversos temas também da vida pré-histórica, tá certo? A paleoarte não fica só nos dinossauros, ela trabalha então todos os tipos de material fóssil pode ser representado por uma paleoarte, e aí vai de diversas eras, de diversas idades, tá certo? Não fica só ali nos dinossauros, não fica só nos animais, as plantas também são um recurso que a gente pode tratar na paleoarte, ok? E principalmente de maneira lúdica, né? O aprendizado lúdico. Por que lúdico? Porque a gente pode aprender pela paleoarte os conhecimentos científicos da paleontologia que muitas vezes são complicados de se entender, né? Pelos textos, que a ciência, ela se faz, ciências paleontológicas, as ciências no geral, elas têm um tipo de comunicação que é através dos seus artigos, publicações, né? Revistas e tudo mais, que muitas vezes traz ali termos específicos que, se não fosse a paleoarte, a gente não atribuiria sentido a eles, né? Então já parou para pensar que a palavra dinossauro, ela só tem algum sentido, algum significado pra gente real, porque a gente consegue imaginar esses bichos, a gente consegue pensar na variedade de dinossauros que já existiu e que a gente só consegue porque teve paleoartes para retratar cada animal, cada dinossauro, né? Então, a paleoarte, ela atribui um sentido não só a essas imagens que a gente consegue produzir, né, na nossa mente, mas também ela atribui sentido a essas palavras, ela atribui sentido aos conhecimentos da ciência, a essa área da paleontologia. Então, a gente só consegue imaginar, a gente só consegue dar importância a essas palavras e a esse campo, porque a gente atribui sentidos muitas vezes pessoais, né? A gente cria um certo fascínio com a vida pré-histórica, a gente tem uma certa curiosidade natural com a vida pré-histórica, e quando a gente vê essas reconstruções diversas, né, retratando esse mundo, a gente então atribui um significado, né, de um fascínio próprio que a gente tem com certa época, com certos grupos de animais. Então, é um aprendizado muitas vezes lúdico, interessante, dinâmico, divertido, que a gente pode aprender tendo contato com essas obras, né, podendo sentir, podendo escutar, né? Cada uma dessas experiências torna então esse aprendizado mais imersivo com a paleoarte, né? Então, poder ver, poder estar conversando com paleoartistas, então a gente vai ter um aprendizado muito mais importante, muito mais significativo com essa área da ciência, com as artes e também fazendo paleoartes, né? A produção de paleoarte, então, ela eleva então essa nossa experiência com o aprendizado da ciência, com o aprendizado das artes. Então, produzir paleoarte também é uma forma lúdica e é uma forma imersiva da gente estar aprendendo esses tipos de conhecimento. Então, você também pode ser um paleoartista e você pode aprender muito sobre ciência, sobre paleontologia, produzindo e pesquisando sobre paleoarte, sobre essa área, para então conseguir produzir suas artes, tá certo? Então, é uma maneira que explora nosso imaginário, tá certo? E por isso que é tão importante pra gente. Bom, eu vou finalizar esse vídeo só terminando essa discussão sobre a paleoarte, e eu quero estabelecer aqui que paleoarte não deve ser vista somente como uma forma de divulgar a ciência, uma forma de divulgar o campo da paleontologia, porque muitas das pesquisas que eu fiz para fazer esse vídeo, para escrever meu trabalho acadêmico também, que eu vou deixar na descrição, eu percebo essa limitação mesmo que se estabelece da paleoarte ser uma divulgadora científica, né? Um meio que as relações das artes e das ciências se unem ali, mas para divulgar a ciência e para divulgar as informações e os conhecimentos da paleontologia. Mas eu quero só mostrar aqui para vocês que isso não deve ser pensado só nessa forma que limita a paleoarte somente a esse recurso divulgador da ciência, né? Porque eu vejo o paleoarte como algo muito além disso. Então, por exemplo, quando a gente está nos espaços de museus, né, a paleoarte, claro, ela está ali presente nas exposições museais, né, por exemplo, acompanhando então as informações, né, dos textos paleontológicos e dos materiais, dos artefatos paleontológicos, né, que são os fósseis nos museus.
E é claro que ela está ali comunicando com o público e chamando atenção então para suas grandes obras, né? De uma maneira que explora ali, né, o imaginário, e a criatividade traz ali um interesse, né, para as pessoas com aquele campo da paleontologia, e um interesse até mesmo com a própria paleoarte, né? A própria paleoarte, ela se populariza, né, também como um pequeno campo ali, né, que está crescendo. Que bom, né? Mas não somente nesses espaços de museus, a paleoarte ela faz só a divulgação científica, né? Muitas vezes, se vocês pararem para pensar, a paleontologia seria muito menos popular sem as paleoartes, como eu já disse no início. E se a gente fosse para um museu e não existissem as recriações, né, as representações do que aqueles fósseis, então a gente interpreta que eles seriam, o que aquele organismo a gente está interpretando. Se não fosse isso, muitas pessoas iriam chegar nos museus e iam se deparar somente com os artefatos fósseis, que por si só são muito interessantes. Mas talvez essa experiência dos visitantes nos museus, se fossem só para ver fósseis, talvez não seria tão significativo quanto quando a gente tem a paleoarte para retratar o que aquele material ele quer representar, sabe? O que nós interpretamos daquele material, né? E isso chama atenção. Inclusive as próprias paleoartes muitas vezes chamam mais atenção do que os próprios artefatos fósseis, né? Sejam os esqueletos ou as esculturas, a própria pintura também, as pessoas se fascinam. Então a paleoarte, ela tá ali para tornar a experiência nos museus também significativa, e dessa forma ela auxilia a mensagem que os museus tanto tentam passar, que seria o patrimônio nacional, o patrimônio paleontológico, o patrimônio natural. Então a paleoarte ela auxilia a noção de patrimônio também. Ela não está ali só para facilitar o entendimento e para divulgar a ciência, mas ela está ali para trazer essas mensagens ao público que são muito mais significativas e que dão sentido para as pessoas. As pessoas entendem que ao ver aquela reconstrução, né, de um material totalmente fragmentado, muitas vezes, como são os fósseis, né, as pessoas atribuem um sentido para aquele frasquinho de osso, para aquele fragmentozinho assim, porque quando vem que aquela coisinha representa, então, às vezes um animal, né, por exemplo, tão majestoso assim, que desperta a curiosidade, que desperta o imaginário das pessoas, elas conseguem atribuir um sentido, um significado para os artefatos fósseis da paleontologia, e assim percebem a importância que esses artefatos têm para nossa nação, como um patrimônio nosso paleontológico, tá certo? Então, é muito além de divulgação científica, e principalmente para quem faz paleoarte, né? Eu tento ver a paleoarte para mim como um tipo de pesquisa mesmo, porque ela envolve pesquisa, né? Nós não estamos simplesmente desenhando dinossauros e outras criaturas pré-históricas ali, simplesmente vendo obras de outros paleoartistas e fazendo do nosso jeito. Não, existe muita pesquisa, muita referência bibliográfica para se fazer paleoarte. Nós temos que ler vários estudos para entender qual seria a forma, não a melhor forma de reconstruir, né? Mas enfim, de acordo com os conhecimentos que a gente tem ali disponíveis, né? Qual que talvez fosse a forma que mais atende a nós e que mais possa ser atual, né, com a reconstrução que a gente quer fazer. Enfim, envolve pesquisa e envolve também paixão, né? Porque o que não falta para quem faz paleoarte é paixão com o assunto, o campo da paleontologia, os assuntos da pré-história, né? Então é uma prática artística apaixonante, de verdade. E eu acho que quem faz paleoarte e quem está começando ou quer entrar nesse universo vai perceber o quão incrível é e como é importante pra gente fazer isso, né? A gente se diverte pesquisando, se diverte produzindo as artes, se diverte passando esse conhecimento à frente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. É divertido, tanto quanto fazer paleoarte, é divertido falar de paleoarte e passar esse conhecimento. Então, eu quero tirar um pouco essa limitação que muitas vezes acontece com a paleoarte de ser somente uma divulgadora científica e mostrar que
ela é muito mais, ela é uma prática apaixonante, ela é um tipo de pesquisa também, né? Ela tem a produção artística, tem a parte de pesquisa, tem a parte de reflexão, tem a parte da educação também, né? De contribuir com os seus conhecimentos. Então, é muito além de só uma prática artística que divulga a ciência, sabe? E é isso. Agora eu vou fechar esse vídeo e vamos ficar aí pro próximo, porque eu tô pensando então trazer algumas reflexões aí sobre definição de paleoarte, mostrar a influência dela nas nossas produções culturais, falar do contexto histórico, e aí o contexto histórico eu já quero fazer um vídeo mais dinâmico, talvez produzindo artes de acordo com os contextos históricos, aí vai ser massa. E é isso, pessoal. Obrigado para quem viu até aqui e esperem os próximos. Falou!